Muito bem, quem está afim de ouvir a palavra de Deus? A palavra de Deus é maravilhosa, não é? Eu quero ler hoje um texto que está no Evangelho de João, capítulo 11. Eu vou ler alguns versículos, a passagem que conta e relata a respeito da ressurreição de Lázaro. Eu não vou ler na sequência toda, eu vou ler algumas passagens que vai nos dar um panorama de toda essa história. Então, João capítulo 11, a partir do versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia. Betânia era uma aldeia bem próxima de Jerusalém. Interessante que Betânia era o lugar que mais Jesus gostava de ficar. Ele, quando ia a Jerusalém, não ficava em Jerusalém, ele gostava de ficar em Betânia. Ele era de Betânia, esse homem Lázaro, povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. O que aconteceu? Lázaro ficou doente. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então lhes disse claramente aos seus discípulos, versículo 14: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Disse Marta a Jesus, quando encontrou Jesus, Marta foi até Jesus, porque Jesus tinha chegado lá. E ela disse para Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedirdes. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Versículo 32. Chegando ao lugar aonde Jesus estava e vendo, agora veio Maria, primeiro foi Marta, veio Maria, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ele disse: tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Aleluia. O título da mensagem de hoje é: quando Deus atrasa. Quando Deus atrasa. E tudo que Deus faz com propósito. Então poderia ser o título dessa mensagem: quando Deus propositalmente atrasa.
Sabe, amados, às vezes eu e você enfrentamos uma dificuldade, enfrentamos um desafio, pode ser uma enfermidade, pode ser uma necessidade financeira, uma crise familiar, um problema no seu trabalho, no seu emprego, na sua empresa, um problema com seus filhos. E nós conhecemos Jesus, nós somos de Jesus. Graças a Deus, nós somos filhos de Deus, nós temos o Espírito Santo. Então o que nós fazemos? Nós oramos, nós clamamos, nós falamos com Deus a respeito dessa circunstância. É como Marta e Maria, elas conheciam Jesus, Jesus era amigo delas, Jesus ficava na casa deles, de Lázaro, de Marta e de Maria. Elas tinham um relacionamento com Jesus, e elas sabiam quem Jesus era, ele era o Filho de Deus, e que ele tinha o poder para agir. Jesus sempre tem o poder para salvar, para libertar, para curar, para resolver, para restaurar, para fazer milagres. Deus é um Deus de milagres, e Ele é nosso Deus, então nós clamamos a Ele, mas muitas vezes não acontece nada. Por exemplo, a pessoa está enferma e ela ora, e ela pede a cura, ela clama a Deus, e passa o tempo, não acontece nada. E quando não acontece nada, o que acontece conosco? A gente se desanima, a gente se frustra, a gente perde a esperança, a gente perde a confiança, a gente começa a ter pensamentos humanos e naturais, pensando e lutando com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos, pensando que Jesus se esqueceu de nós. E nós começamos às vezes a pensar, Jesus, Ele é poderoso, mas Ele não é poderoso na minha vida. Eu clamei, eu estou passando essa enfermidade, essa situação difícil, e eu clamei e Ele não me atendeu, Ele não me responde, Ele não me ouve, Ele não age ao meu favor. Agora, a palavra de Deus diz que Deus é tão maravilhoso e não há nenhum Deus como o nosso Deus. Ele é um Deus que trabalha ao favor, em favor daqueles que o buscam. Deus sempre está agindo, Deus sempre está operando, Deus sempre está se movimentando ao seu favor, sempre, sempre. Mas o que acontece é que às vezes a gente não vê, ou a gente não vê aquilo que a gente esperava que acontecesse. No caso aqui, essas irmãs Marta e Maria, o que elas esperavam? Elas esperavam que Jesus ouvisse o clamor delas e viesse até elas e curasse o irmão delas, Lázaro, da enfermidade que ele estava tendo, e era uma enfermidade grave. Por isso que elas clamaram a Jesus. Elas até disseram, Jesus, aquele a quem você ama, Lázaro, a quem você ama, está doente. Então, por que elas falaram isso? Vem curá-lo. Elas sabiam que ele tinha o poder de curar. Por que nós oramos a Deus? Porque nós sabemos que ele tem o poder de curar. Por que nós clamamos a ele diante de uma situação financeira ou profissional difícil? Porque nós sabemos que ele tem o poder e a soberania para agir, para interferir. Ele tem bênção, ele tem provisão, ele tem cura, ele tem restauração, ele tem libertação. Ele é Deus, ele é vivo, ele é presente, ele pode mover e ele move, mas você clama e não aconteceu ainda. Ainda não aconteceu. Não quer dizer que não vai acontecer. E aí nós nos desanimamos, nós nos frustramos, e nós não conseguimos ver Deus movendo. Olha que interessante, elas clamaram a Jesus, esperando que Jesus viesse ao socorro delas, e Jesus atrasou. Que você achou, pediu, orou, clamou, pensou, e teve expectativas dele agir, não é porque ele não te ama mais, não é porque a palavra dele não tem mais poder, não é porque a promessa dele para você não funciona, não é porque ele se esqueceu de você, mas é porque ele tem em mente algo maior. Ele tem em mente
algo melhor. Nós pensamos com a nossa cachola humana, nós pensamos humanamente, nós somos muito restritos. A nossa visão é muito pequena. Se coloca no lugar de Marta e Maria, elas pediram para Jesus vir até elas para curar o irmão. E passou um dia, Jesus não veio. Elas começaram a ter dúvidas. Por que Jesus não veio? Por que Jesus não chegou? Puxa, mas a pessoa foi lá, a pessoa já voltou, já falou que teve com ele. Você sabe, sua oração chega a ele. Senhor, o Senhor ouve a minha oração. Eu orei, mas por que o Senhor ouviu e não agiu? Por que não veio a nós? E elas começaram, passou 2 dias, Jesus não apareceu. Lázaro foi ficando pior. Lázaro foi ficando mais doente. Foi se agravando o seu estado. E Jesus não apareceu. Então o que acontece nessa circunstância? A dúvida cresce. O sentimento de rejeição cresce. Os pensamentos de que Deus está longe, Deus está distante, Deus não me ama tanto, é porque dúvidas, pensamentos humanos crescem nessa hora, Mas se você olhar do lado de Jesus, Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus já tinha ouvido a mensagem do mensageiro que elas tinham enviado, que Lázaro estava doente. E não só sabia que Lázaro estava doente, ele sabia que Lázaro iria morrer. Mas Jesus disse uma frase: esta enfermidade não, o final desta enfermidade não é a morte, mas é a manifestação da glória de Deus. Sabe, às vezes você olha a sua situação e fala: agora não tem mais solução, agora não tem mais jeito, agora Jesus não veio, Jesus se atrasou, Jesus não apareceu, Jesus não se manifestou, Jesus não curou, não libertou, não operou, agora passou do ponto. Mas sabe, nunca para Jesus é o final da história. Mesmo a morte não é o final da história para Jesus. Mesmo a morte, quanto mais uma circunstância, um desafio, uma enfermidade, um problema financeiro, um problema familiar, Jesus, ele tem uma glória maior, aleluia, para manifestar na sua vida. Jesus tem um poder maior, Jesus tem algo na sua mente que excede muito o que você imaginou. Então, elas achavam que Jesus tinha se atrasado. O que Jesus tinha em mente? Ele disse: eu vou ficar aqui mais 2 dias. Parece insensível. Jesus estava pensando: eu vou esperar Lázaro morrer. Ou seja, o que isso significa? Significa porque quando Lázaro morreu, e eles colocaram Lázaro no sepulcro e puseram a pedra, eles estão dizendo: terminou. Está consumado. Consumado o quê? A morte. Então imagina uma circunstância, vou falar por exemplo uma circunstância financeira muito difícil, e faliu, acabou, foi arrasado, morreu, aquilo morreu. Nessa hora, Jesus chega, e Ele vai fazer algo muito maior, muito mais glorioso, muito mais poderoso do que você pensou. Você pensou que era o final da história, mas Jesus sabia que isso não era o final, isso ia ser a oportunidade para Jesus manifestar a sua glória diante delas e diante de muitas pessoas. Às vezes o que Deus vai fazer na sua vida, quando Ele faz, abençoa você e é um testemunho para muitas pessoas. A ressurreição de Lázaro foi um testemunho para muitas pessoas. Muitas pessoas. E o que acontece? Elas estão pensando: Jesus não veio, Jesus não apareceu, passou mais horas, Jesus não chegou. Mas sabe o que é incrível? Jesus estava indo na direção delas e elas não sabiam. E Jesus estava indo na direção delas para fazer algo muito maior, que elas nunca imaginaram. Elas nunca imaginaram que Jesus poderia tirar o irmão delas da cova depois de 4 dias que estava morto, com uma palavra, com uma oração.
Mas Jesus é esse Jesus. Seu Jesus é esse Jesus. Sabe, amados, qual é a mensagem? Não há nada morto que Jesus não possa ressuscitar. Até um morto, até um defunto, Jesus pode ressuscitar. Mas aplica isso a tudo na sua vida, tudo na sua vida. Não há nada morto que Jesus não possa ressuscitar. Não há um dom, não há um ministério, não há um projeto, não há uma empresa, não há um casamento, não há uma família, não há nada que perdeu a vida, perdeu a esperança, perdeu a fé, que Jesus não possa chegar e ressuscitar. E Jesus é esse Jesus poderoso, e Ele é poderoso na sua vida, e é isso que Ele faz, é isso que Ele está fazendo, é isso que Ele fará. Você pode não estar vendo, você não percebe, é invisível aos seus olhos. Elas não sabiam o plano de Jesus, elas nem passava pela cabeça delas o plano de Jesus, elas nem sabiam que Jesus estava vindo na direção delas, mas no tempo dele, a maneira dele, e para manifestar a glória dele na vida delas. Elas não imaginavam isso, elas achavam, terminou, morreu, está cheirando mal. Quando Jesus disse, chegou diante do sepulcro e ordenou, tirem a pedra, ela disse, Senhor, não faça isso, porque já está cheirando mal. O que elas estavam dizendo? Já está consumado, está feito. Jesus morreu, Lázaro morreu, mas para Jesus não. Aleluia. Para Jesus não. Jesus não chegou atrasado. Jesus chegou no tempo dele, na hora dele. Jesus chegou no momento certo. Elas pensaram, ele chegou atrasado. Ele chegou 4 dias depois. Já está no sepulcro e já está consumada a morte. Mas Jesus chegou no exato instante. Deus é esse Deus soberano, irmãos. Sabe, as maneiras de Deus, a mente de Deus, o jeito de Deus agir, o que Ele tem em mente, o que Ele está pensando, o que Ele quer fazer, vai muito além do que você pensa, do que você imagina. Você às vezes olha o seu desafio e você vê a impossibilidade. Às vezes nós passamos situações que nós oramos e Deus não chegou, Deus não veio, e agora se tornou uma impossibilidade. Não temos mais o que fazer, não temos nada que podemos fazer, não tem nada que nós possamos fazer. Os médicos não podem fazer, não há finanças que podem resolver, não tem como, está acabado. Está acabado, esse casamento acabou, essa família foi dissolvida, essa empresa faliu, acabou. Mas para Jesus, se Ele tem um propósito, é isso, presta atenção, se Ele tem um propósito, isso tem a ver com Ele, a vontade dEle, porque a Bíblia diz que Deus faz tudo segundo a sua vontade. E mais, que Deus cumpre o propósito da sua vontade. Qual era o propósito da vontade de Deus naquela situação específica de Lázaro? Era o propósito da vontade de Deus, era manifestar a sua glória diante dos olhos de todas aquelas pessoas que estavam lá naquele dia, que eram muitas pessoas, era manifestar a sua glória, ressuscitando Lázaro da morte. Eu quero que você imagine quando Lázaro saiu de dentro daquele sepulcro, vivo, o que passou na mente de Maria, o que passou no coração de Marta, no espírito delas. Amados, naquele instante, toda dúvida, todo pensamento negativo, todo pensamento, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, Jesus chegou atrasado, promessa de Deus não está funcionando, a palavra de Deus não está funcionando, eu estou perseverando, eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo o que eu devo fazer, eu estou orando, eu estou congregando, eu estou sendo fiel, mas não saio do lugar, nada acontece, nada vai em frente, já passou muito tempo, e sabe, 4 dias pode ser 4 anos. Não importa, podem ser 4 meses,
é um tempo, você está fazendo certo, e parece que nada aconteceu. Imagina quando Lázaro apareceu na porta daquele sepulcro vivo. Uau! Toda dúvida, irmãos, todo pensamento negativo caiu por terra na mesma hora, porque a glória de Deus foi manifestada. Elas disseram: se você tivesse aqui, Senhor, o nosso irmão não teria morrido. Jesus disse assim: ele vai ressuscitar. Jesus disse assim: o seu irmão vai ressuscitar. E elas responderam: um dia. Eu creio, um dia, lá na consumação dos séculos, na eternidade, ele vai ressuscitar. Jesus disse para ela: não, você não entendeu, Marta. Eu estou falando de hoje, estou falando de agora. Porque quando Jesus chega, irmãos, quando Jesus aparece, quando Jesus se manifesta, quando Jesus se apresentar na sua vida, e Ele vai se apresentar, isso você pode ter convicção. A situação não mudou, nada aconteceu, não saiu do lugar, está morto, está falido, está acabado, já foi enterrado, já está cheirando mal, já está podre, já putrefou, acabou, não tem mais o que fazer, é impossível. Você precisa ter uma convicção: Jesus vai aparecer, Jesus vai se manifestar, Jesus vai agir, e quando Ele agir, irmãos, quando Jesus aparece e Ele age, é uma glória maior, é uma glória que ela é indizível, ela é inanarrável, você não consegue escrever, você não consegue definir, vai além, no melhor pensamento que elas poderiam ter de fé a respeito das circunstâncias, elas jamais pensaram que Jesus ia chegar depois de 4 dias e ia ressuscitar Lázaro. Elas não imaginaram isso, mas isso é o que Jesus tinha na mente desde o princípio. Isso era o que estava no Espírito de Jesus, no coração de Jesus, desde o começo. E assim é na sua vida. Então, querido, não se abata por aquilo que ainda não aconteceu. Não desanime, porque a circunstância ainda é a mesma, nada mudou. Não perca sua fé, sua esperança, seu ânimo, sua alegria, sua força em Deus, seu vigor em Deus. Se fortaleça em Deus e na sua fé, porque de uma hora para outra, de repente, quando você menos espera, quando você não sabe, quando você não entende, quando você não viu, quando você não percebeu, você não imaginou, você não planejou, Jesus aparece e Ele faz algo glorioso na sua vida, na sua circunstância, que testemunha do seu poder e da sua vida. Elas pensavam, vai ser lá na frente. Jesus disse: não é hoje, eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus falou que ia ressuscitar Lázaro, está falando, ele vai ser ressuscitado hoje, agora. Assim é a manifestação de Deus. Sabe, Deus às vezes, Ele está escondido aos nossos olhos, Ele está oculto aos nossos sentidos. Às vezes nós não conseguimos perceber. Você orou e parece que nada move. Mas sabe, não é porque você não está vendo, você não está percebendo e não está sentindo, que Deus não está agindo. Na verdade, Ele está agindo, e tudo que Ele está fazendo, mesmo que você ainda não esteja vendo, vai contribuir, cooperar para o seu bem, você que ama Deus. E quando Ele se manifestar, é uma glória maior, é um milagre maior, é uma operação maior, é algo maravilhoso, é algo lindo, é algo bonito, é algo que glorifica Deus, é algo que você diz: uau, só Deus mesmo podia pensar tal coisa, fazer tal coisa, conceber tal coisa e fazer do jeito que Ele fez, na hora que Ele fez, na maneira que Ele fez, e aí Ele vai receber glória. Lá no final dessa história diz assim, quando Jesus mandou tirar as faixas de Lázaro ressuscitado, diz: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Por que creram nele? Se Jesus tivesse curado Lázaro quando ele estava doente, quem creria nele?
Marta já cria, Maria já cria, Lázaro já cria. Talvez um amigo que estivesse lá, não sei. Mas sabe, quando ele ressuscitou Lázaro, esse milagre maior foi diante de todos. Foi diante de muitas testemunhas. Foi diante de muitas pessoas. E sabe que é interessante esse fato na vida de Lázaro? Lázaro se tornou uma testemunha viva do poder de Jesus. Lázaro, e muitas pessoas agora, depois disso, queriam vir ter com Lázaro, aquele a qual Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. E muitos, ao ouvir a história de Lázaro, pelo próprio Lázaro, se converteram e conheceram o Senhor. Deus é esse, Ele tem um plano, querido, para a sua vida. Ele está agindo, Ele está movendo. Talvez não está longe o momento dele chegar na sua vida. Talvez vai ser daqui a pouco, não importa. Por exemplo, tem pessoas que não entendem essa pandemia. Tem muitas pessoas que já oraram, muitas igrejas já jejuaram. Eu vejo toda hora pessoas falando, vamos fazer um clamor e um jejum pelo Brasil e vamos orar para essa pandemia parar. E pessoas às vezes repreendendo a pandemia para parar. Sabe, nós não sabemos os planos de Deus, nós não conhecemos a mente de Deus. Eu só sei de uma coisa, no meio de tudo isso, mesmo que é invisível aos nossos olhos, Deus está agindo, Deus está movendo, Deus está vindo na nossa direção, Ele está vindo, sabe, Jesus estava indo na direção de Marta e Maria para fazer algo muito glorioso, assim também Ele está vindo na nossa direção, não importa se você não está sentindo, se você não está vendo, se você não está percebendo, a única coisa que elas viam diante delas, amados, era a morte de Lázaro, é real, a morte é real, ele morreu, acabou, ele parou de respirar, ele está morto. É real. A dificuldade é real. O problema é real. A adversidade é real. É insolúvel. Essa pandemia tem coisas que ninguém tem controle, ninguém tem resposta. Mas eu digo a você, Jesus está vindo na nossa direção para fazer algo muito maior, muito mais glorioso, de tudo que nós pensamos, oramos, imaginamos ou concebemos com o nosso pensamento. Ele vai manifestar a sua glória, Ele vai aparecer. Irmãos, eu tenho essa grande expectativa, eu sei, não só essa situação de pandemia, qualquer circunstância, em qualquer adversidade, eu já vi Deus, em muitas vezes na minha vida, em muitas maneiras, em muitas áreas, quando eu pensei assim, não tem mais o que ser feito, Jesus veio de um jeito glorioso, e eu digo a você, aos seus olhos, Deus se atrasa, mas Deus nunca está atrasado, aos olhos de Marta e Maria, Jesus está atrasado, Jesus se atrasou, aos olhos de Jesus, Ele estava no tempo justo, no tempo certo, na hora exata, que Ele chegou e Ele manifestou a glória de Deus. Assim é na sua vida. Então, querido, tão somente creia, descanse em Deus, espere em Deus, e Ele a seu tempo agirá. Essa é a palavra de Deus. Espera em Deus, espera no Senhor, e Ele a seu tempo agirá. Mesmo que o tempo de Deus é atrasado para você, mas para Deus é o tempo certo, e Ele vai agir na sua vida, vai manifestar o seu poder, vai manifestar a sua glória, vai fazer algo muito maior, vai fazer algo muito mais glorioso, que vai impactar a sua vida e vai ser testemunho para muitas pessoas. Não esmoreça na sua fé, continue crendo em Jesus, Ele está vindo na sua direção, para agir a seu favor, com grande glória, mesmo diante daquela situação impossível que você está vivendo. Ele está vindo na sua direção, e a seu tempo, Ele chegará, e vai agir e manifestar o seu grande poder na sua vida, e vai glorificar o nome dEle, na circunstância que você vivia, em nome de Jesus. Vamos orar, quero orar por você. Pai, obrigado por sua presença, obrigado por seu Espírito, obrigado por sua palavra, obrigado, Jesus, porque você está em nós, você cuida de nós, você age em nós, você age através de nós.
Você é o Senhor, você tem o controle completo de todas as coisas e de todas as circunstâncias e de cada detalhe do universo. Você tem autoridade e controle. Obrigado, Jesus, porque sua palavra é viva e fiel. Obrigado porque você nos ama e você cuida de nós e você está vindo na nossa direção. Você está chegando nesta família para fazer um milagre glorioso, maravilhoso na vida deste filho, desta filha. Obrigado porque tu estás vindo na direção de cada um de nós, na direção de cada casa, de cada família. Nós estamos aqui em Betânia, nós estamos aqui diante da nossa impossibilidade, nós estamos aqui, Senhor, na nossa circunstância, diante daquilo que é impossível, mas o Senhor está vindo na nossa direção. Senhor, ajuda-nos a sermos renovados em vida e em fé. Ajuda-nos a lançarmos fora todo pensamento, todo sentimento que o Senhor demorou, que o Senhor não veio, que o Senhor não agiu, que o Senhor não chegou, que o Senhor não operou e não manifestou o seu poder. Dá-nos realmente esta fé. Você é tudo, Jesus. Você é a ressurreição e a própria vida. Você é o princípio e o fim. Você é o Todo-Poderoso. Você é aquele que faz tudo segundo o propósito, o bom propósito da sua vontade. Senhor, mesmo quando for invisível aos nossos olhos e aos nossos sentidos, Senhor, quando não estamos vendo o Senhor chegar, quando não entendemos o seu propósito, que é maior e vai além, dá-nos um espírito forte em Ti, dá-nos uma mente fixa em Ti, dá-nos um coração renovado na fé, para crer, para crer, para crer. Tão somente creia, meu amado, tão somente creia, minha amada. Jesus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é vivo, Ele é poderoso. Até a morte Ele venceu, nem a morte pôde vencê-lo, Ele que a venceu. Ele é esse Jesus vencedor, teu Salvador, teu Redentor, teu Pastor, teu Libertador, teu Restaurador, aquele que realmente vai agir a seu favor. Toda circunstância da sua vida está diante dele. Persevere, persevere na sua fé. Não tenha medo, não temas, não fique inquieto no seu coração. Não deixe o seu coração ficar ansioso, perturbado, perder a paz. Saiba, creia em Jesus, creia em Deus Pai. Creia, Ele está agindo a seu favor, Ele está se movimentando a seu favor, Ele está vindo na sua direção, na direção da sua vida, da sua casa, da sua família, para fazer algo maravilhoso e grandioso, que só Ele faz, que só Ele pode fazer, e que será feito para a glória e para a honra e para louvor do nome dEle. E o nome dele vai ser mais ainda glorificado e conhecido através da sua vida. Assim será, em nome de Jesus. Esta é a nossa fé, e a nossa fé é em algo que realmente é verdadeiro, é em Jesus, em Jesus. Aleluia, amém, amém. Vamos ainda terminar adorando o Senhor com um cântico. Tenha uma boa semana, Deus abençoe muito, muito a sua vida. Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,